Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de esforço, vem da falta de direção. Porque há pessoas que não estão exatamente paradas, estão apenas andando, sem saber para onde. E existe algo profundamente triste em uma vida assim. Uma vida cheia de movimento, mas vazia de sentido. Uma rotina que ocupa os dias, mas não constrói um caminho. Um coração que continua seguindo, sem saber mais o que está realmente buscando. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir nomear. Você acorda, cumpre o dia, resolve o que precisa, faz o que deve ser feito. Continua andando, continua funcionando, continua existindo. Mas em algum lugar silencioso dentro de você, existe uma pergunta que ainda não foi respondida. Para onde eu estou indo? E o mais perigoso é que muita gente aprende a viver sem encarar essa pergunta. Aprende a preencher os dias, aprende a manter a agenda cheia, aprende a parecer funcional, mas não aprende a ter direção. E quando isso acontece, a vida começa a ficar estranhamente pesada. Não necessariamente porque há problemas demais, mas porque falta eixo, falta centro, falta um sentido interno que organize o caminho. E quando a vida perde esse centro, até as coisas pequenas começam a cansar mais. Até a rotina mais simples pesa. Até o esforço mais comum desgasta. Porque não é só o corpo que está andando, é a alma que está tentando suportar uma existência sem clareza. E nenhuma alma aguenta por muito tempo viver desconectada do próprio sentido sem começar a adoecer em silêncio. Talvez o seu cansaço não seja apenas físico, talvez ele seja existencial. Talvez você não esteja apenas sobrecarregado, talvez esteja distante demais de si. E é exatamente por isso que hoje a gente precisa falar sobre isso, porque uma vida sem direção nem sempre parece um desastre. Às vezes ela parece apenas normal, organizada por fora, vazia por dentro. E esse tipo de vazio é perigoso, porque ele não grita, ele vai apagando você aos poucos. O cansaço de quem caminha sem sentido. Há um tipo de exaustão que o descanso não resolve. Você dorme, desacelera, tenta parar um pouco, mas mesmo assim continua cansado. E isso confunde, porque em teoria você está fazendo o que deveria. Está tentando manter a vida em ordem, está tentando seguir, está tentando dar conta. Mas existe algo em você que continua pesado. Como se o cansaço não viesse apenas do que você faz, mas da forma como está vivendo. E talvez seja exatamente isso, porque não é todo o cansaço que nasce do esforço. Alguns nascem da desconexão, da repetição sem alma, da rotina sem direção, da vida que continua em movimento, mas já não conversa com quem você é. Talvez esse seja um dos sofrimentos mais silenciosos da vida adulta. Você continua funcionando, mas já não se sente realmente vivo. Continua acordando, mas sem entusiasmo. Continua cumprindo responsabilidades, mas sem presença. Continua seguindo, mas sem saber se ainda acredita no caminho. E isso vai desgastando por dentro, porque o ser humano até consegue suportar muito peso quando existe sentido, mas quando não existe, até o leve se torna pesado, até o comum se torna cansativo, até o cotidiano se transforma em arrasto, porque o que sustenta uma vida não é apenas organização, é direção. É saber, mesmo que imperfeitamente, que existe algo interno orientando o caminho. E quando isso se perde, você pode até continuar andando, mas já não sabe mais se está construindo algo ou apenas sobrevivendo ao calendário. E isso vai produzindo uma forma de vazio muito específica. Não um vazio dramático, mas um vazio cinza, um vazio silencioso. Aquele tipo de vazio que não impede você de viver, mas impede você de se sentir realmente conectado à própria vida. Você continua em pé, mas por dentro há algo cansado de continuar sem saber por quê. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas de viver sem direção. Aos poucos,
Você começa a normalizar uma vida sem alma. Começa a chamar de maturidade o que muitas vezes é apenas desconexão. Começa a chamar de rotina o que no fundo já virou repetição vazia. Começa a chamar de responsabilidade o que em muitos momentos é apenas permanência automática em caminhos que já não fazem sentido. E isso é muito mais comum do que parece. Há pessoas inteiras vivendo assim, cumprindo funções, mantendo compromissos, seguindo agendas, mas por dentro, sem saber exatamente o que ainda as move. E esse tipo de vazio pode durar anos, porque por fora ela não parece quebrada, mas por dentro vai criando uma erosão lenta, vai desgastando o brilho, vai diminuindo a presença, vai secando a vitalidade, até que a pessoa começa a sentir algo difícil de explicar. Ela não está exatamente infeliz, mas também não está inteira, não está exatamente perdida de forma visível, mas também não está orientada. E isso cansa. Cansa porque viver sem sentido exige muito mais energia do que as pessoas imaginam. Porque, no fundo, existe uma parte sua tentando encontrar coerência, enquanto o restante da vida continua apenas exigindo continuidade. E esse conflito desgasta. Desgasta muito, porque uma parte de você quer parar e perguntar: o que eu estou fazendo comigo? Mas a outra parte continua respondendo: depois eu penso nisso. Agora só preciso continuar. E assim a vida vai passando. Dias inteiros, meses inteiros, às vezes anos inteiros, e a pergunta essencial vai sendo adiada, até que o corpo começa a sentir o que a alma já não consegue ignorar: falta de energia, falta de clareza, falta de entusiasmo, falta de presença. E muita gente tenta resolver isso apenas com descanso, produtividade ou disciplina. Mas em alguns casos, o que falta não é energia, é sentido. E quando falta sentido, nenhuma agenda bem organizada consegue preencher o vazio por muito tempo. Voltar para si é o começo da direção. Talvez a vida não esteja pedindo de você uma resposta grandiosa agora. Talvez ela esteja pedindo algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Que você volte para si. Porque direção, no fundo, não começa quando você descobre um plano perfeito. Começa quando você deixa de se abandonar. Começa quando você para de viver tão distante da própria verdade. Começa quando você volta a se escutar com honestidade, a se perceber, a se respeitar, a se perguntar o que ainda faz sentido. E isso muda tudo. Porque muita gente está tentando encontrar clareza como se ela fosse algo externo, como se estivesse escondida em uma técnica, uma resposta pronta, uma grande revelação. Mas, muitas vezes, a direção não está longe, ela está soterrada, debaixo de distração, de medo, de ruído, de adaptação, de anos vivendo mais em função do que era necessário do que era verdadeiro. E reencontrar isso não exige espetáculo, exige presença. Exige coragem para voltar a ouvir a própria vida por dentro. Exige tempo, exige silêncio, exige maturidade para parar de correr apenas porque correr parece mais fácil do que sentir. Porque, no fundo, voltar para si é um ato de responsabilidade emocional. É parar de terceirizar a própria direção. É parar de esperar que o mundo diga para onde você deve ir. É começar a construir uma vida menos baseada em urgência e mais baseada em alinhamento. E isso não significa ter todas as respostas. Talvez você ainda não saiba exatamente o próximo grande passo. Talvez ainda existam dúvidas. Talvez ainda exista neblina. Mas direção não exige visão total. Exige centro. Exige um ponto interno a partir do qual você pode voltar a escolher com mais verdade. E isso já muda o caminho. Porque uma pessoa centrada não precisa saber tudo, mas sabe quando algo a afasta de si. Sabe quando está se traindo. Sabe quando está apenas sobrevivendo. Sabe quando o caminho perdeu alma. E essa percepção é preciosa, porque ela te impede de continuar se perdendo em silêncio.
Talvez a sua vida não precise de mais pressa agora. Talvez precise de mais honestidade, mais alinhamento, mais coragem de admitir o que já não cabe, mais coragem de parar de chamar de normal o que está te esvaziando. Porque ninguém encontra direção vivendo em negação constante de si. E talvez esse seja o começo de tudo. Não descobrir exatamente para onde ir, mas parar de continuar em lugares internos onde você já sabe que não pode mais viver. Porque às vezes, reencontrar a direção começa assim, não com uma grande visão do futuro, mas com a decisão íntima de não continuar se afastando de si mesmo. E essa decisão, por mais silenciosa que seja, pode mudar uma vida inteira. O que está te desgastando talvez não seja só a vida. Talvez o seu maior cansaço não venha apenas do peso da vida. Talvez venha do fato de estar tentando sustentar uma existência que já não conversa mais com o seu centro. Talvez não seja só excesso de tarefa. Talvez seja falta de direção, falta de sentido, falta de um eixo interno que devolva unidade ao seu caminho. Porque ninguém se desgasta tanto apenas por fazer demais. Às vezes, a exaustão mais profunda vem de continuar vivendo muito longe de si. E isso vai secando a alma aos poucos, vai diminuindo a presença, vai apagando a vitalidade, vai transformando a vida em uma sequência de dias cumpridos, mas não realmente habitados. E talvez a pergunta mais importante não seja: como eu faço minha vida ficar mais leve? Talvez seja: o que em mim precisa voltar a ter direção? Porque talvez você não precise apenas descansar. Talvez precise se reencontrar. Talvez precise parar, escutar, sentir, recolocar a mão no leme, voltar para o centro. Porque viver sem direção é uma forma silenciosa de desaparecer de si mesmo. E você não nasceu para apenas continuar. Você nasceu para habitar a própria vida com presença, verdade e sentido. Se esse vídeo falou com você, deixa o seu like. E se você quer continuar construindo uma vida com mais clareza, mais presença e mais direção interior, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo, porque talvez a sua mudança não comece quando tudo se resolver. Talvez ela comece no momento em que você decidir voltar para si. Nós nos vemos lá.